Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu tô muito orgulhoso da gente estar iniciando o capítulo 5 do livro Vygotsky, Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. E o nosso assunto desse nosso quinto capítulo será... Deixa eu achar aqui... Aqui, ó. Achei. Será Princípios Psicológicos da Brincadeira Pré-Escolar. É um assunto muito importante, é um assunto que vocês vão usar lá na psicologia clínica para tratar pela brincadeira crianças, né? Porque a forma que vocês vão obter mais êxito em tratar uma criança é através da brincadeira, porque essa é a linguagem que a criança domina, né? Ela se expressa pela brincadeira. E já para adiantar, eu estava pensando aqui, qual seria o próximo livro que eu iria abordar com vocês? Eu estava pensando num livro mais ou menos História da Psicanálise, onde a gente ia abordar todos os filósofos da psicanálise, né? E depois, né, a gente ia estudar os principais os principais filósofos da psicanálise, como o Sigmund Freud, que foi o fundador da psicanálise. Ele é considerado o pai da psicologia moderna. E depois, né, a gente ia estudar um livro que falasse sobre a psicanálise em ação, né? Como que a gente aplica princípios da psicanálise no nosso dia a dia, que inclui a psicologia Gestalt, né? A psicologia Gestalt é o daqui agora. A psicanálise é muito importante na psicologia do Gestalt. E, e é um assunto que vocês vão gostar, eu vou gostar, é um assunto que me, que me fascina, a psicanálise. Inclusive, vou abrir aqui um parêntese para falar de uma coisa que eu ouvi hoje, eu achei assim incrível. Falou assim: a gente atrai na nossa intimidade as pessoas com traços daquilo que a gente tem que curar dentro da gente. Isso me fez pensar bastante, porque realmente, se a gente for analisar, quando uma pessoa, a pessoa ela namora pessoas daquele tipo, né? Tem um tipo, tem uma sequência, né? Aí a gente faz a pergunta: que tipo de pessoa que eu atraio? Né? Que tipo de pessoa que eu atraio? O que eu preciso curar dentro de mim? Será que é bom? Será que é ruim? Por exemplo, tem mulheres que só atraem caras violentos. O que será que tem dentro dela que precisa se curar? E também o contrário. Você tem que pensar assim: poxa, se aquela pessoa gostou de mim, quais são os traços que tem em mim que a pessoa precisa curar? Porque se ela se atraiu por mim, tem traços meus que de certa forma são iguais e precisa se curar. É o que falta na outra pessoa. O que tem dentro de mim que falta na outra pessoa, que a pessoa precisa curar, que a pessoa ela tem um desejo de curar. É por isso que muitas vezes duas pessoas, né, se relacionam, mas depois de um tempo muda. E você não sabe o que mudou. Você já não gosta mais da pessoa, né? Já não combina. E por que muda? Porque o traço que você tinha, que na outra pessoa atraía, mudou. Foi curado. Você não tem mais aquele traço que a outra pessoa desejava em você. Então se curou. É por isso que a outra pessoa às vezes muda, sabe? Tem alguma coisa dentro dela que fala assim: não, eu não quero mais. Né? Então é porque alguma coisa mudou. Né? Bom, então vamos começar o nosso quinto capítulo, página 119. Aqui o tema é os princípios psicológicos da brincadeira pré-escolar. É um texto baseado em Leontiev. Então vamos lá. No início do período pré-escolar, do desenvolvimento de uma criança, tornam-se evidentes vários tipos de discrepância entre sua atividade, que já é bastante complexa. Nesse estágio do desenvolvimento, nesse, peraí, que já é bastante complexa neste estágio do desenvolvimento, e o processo de satisfação de suas atividades vitais,
a satisfação, a satisfação... Peraí, gente, Vamos começar de novo. Não, começar de novo não, vamos terminar de onde eu parei. Que esse livro aqui parece que não tem ponto, não tem nada, aí eu me equivoco um pouco. Então vamos lá. A satisfação de suas necessidades vitais é, na realidade, ainda diferente dos resultados de sua atividade. A atividade de uma criança não determina e, essencialmente, não pode determinar a satisfação de suas necessidades de alimento, calor, etc. Essa atividade é, portanto, caracterizada por uma ampla gama de ações que satisfazem necessidades que não se relacionam com o seu resultado objetivo. Em outras palavras, muitos tipos de atividade nesse período do desenvolvimento possuem seus motivos, aquilo que estimula a atividade. Aqui entrou um ponto muito importante. Aqui falou que quando uma criança exerce certa atividade, é porque tem algo que a estimula. Se a gente botar isso na psicologia clínica, a gente vai ver que tem certos traços na brincadeira, quando o psicólogo está atendendo uma criança, que fala de sua necessidade, às vezes, de falar, que fala da sua necessidade de, às vezes, reprimir, que figura, através da brincadeira, o que está, como é a estrutura familiar, né? Também fala, expõe os seus medos, os seus desejos, através da brincadeira. O profissional, sabendo despersonalizar essa brincadeira, e nessa conversão da brincadeira colocar no lado técnico, com certeza vai conseguir tirar aquele sentimento, aquele medo, tudo aquilo que está bem no fundo do coração da criança e passar para a realidade. E assim fazer com que ela se cure do seu problema ou ajudá-la. Né? É como Freud dizia, que ele percebia que quando ele atendia as pessoas, quando ele descobria o ponto, quando ele descobria o que estava no inconsciente dos seus pacientes, a pessoa melhorava. Medos, repressões, muitas vezes eram pessoas reprimidas. Então, quando ele trouxe isso para o consciente, a pessoa melhorava. Por que para o consciente? Porque trazendo para o consciente e tendo uma estrutura, a pessoa vai conseguir resolver esse problema que estava ali. É um problema mudo. Um problema mudo que quando traz para o consciente, ele fala. Né? Então vamos lá. Então, né, em outras palavras, muitos tipos de atividade nesse período do desenvolvimento possuem seus motivos, aquilo que estimula a atividade. Em si mesmos, por assim dizer, quando, por exemplo, uma criança bate com a vara ou constrói com blocos, é claro que ela não age assim porque sua atividade leva a um certo resultado que satisfaz alguma de suas necessidades. O que a motiva a agir neste caso, aparentemente, é o conteúdo do processo real da atividade dada. Então a gente também tem que prestar atenção. Será que na hora que a gente estiver fazendo, né, os testes, será que a gente não está dando uma atividade dada para a criança? Porque se a gente estiver dando uma atividade dada, é claro que ela vai fazer aquilo porque você mandou. Então ela não vai estar expondo o que tem dentro dela. Agora, quando você dá uma atividade espontânea, começa uma brincadeira do nada, né? Do nada começa uma brincadeira. Aí é espontâneo. Agora, quando você fala assim, ó, a gente tem bloquinhos aqui, faz uma casa. É claro que ela vai fazer uma casa. Muito interessante esse ponto, hein? Que tipo de atividade é caracterizado por uma estrutura tal que o motivo está no próprio processo? Então vamos ler de novo que eu não entendi. Que tipo de atividade é caracterizado por uma estrutura tal que o motivo está no próprio processo? Ela nada mais é que a atividade comumente chamada brincadeira. Né? Então é a brincadeira. Né? É o brincar. Isso é psicanálise, hein, gente? É o brincar. Né?
psicanalistas infantis usam muito a brincadeira para poder extrair aquilo que está dentro no inconsciente da criança, né? Nós já encontramos atividades lúdicas em certos animais superiores, mas o brinquedo infantil, mesmo em uma idade precoce, não se parece com a dos animais. No que consiste a diferença específica entre a atividade lúdica dos animais e o brinquedo infantil, cujas formas rudimentares nós observamos pela primeira vez na criança, no período pré-escolar? Essa diferença reside no fato de que a brincadeira da criança não é instintiva, mas precisamente humana, né? Ela não é instintiva. Logo, não é uma coisa automática que sai. Ela é humana, ela tem um porquê, né? Se está fazendo aquilo, tem um porquê, tem um motivo. Precisa saber qual é o motivo. Demora um tempinho para você poder, né? Para você poder saber o que realmente está por trás daquela brincadeira, mas é uma brincadeira humana. Ela tem um motivo, tem um porquê. De algum lugar saiu aquela brincadeira, né? Então, isto também é tão Então, a atividade objetiva que, por constituir a base da percepção que a criança tem do mundo, tem dos objetos humanos, determina o conteúdo de suas brincadeiras. Então, aqui já veio um porquê da brincadeira, né? Porque então a brincadeira ela faz parte da percepção da criança, né? Dos objetos, né? Quem nunca viu aí uma criança por várias vezes falar assim, olha, é rosa, é a percepção, né? Que mais? Brincar de cozinha, porque é uma percepção que ela teve da mãe dela ou do pai lavando louça, né? Então é tudo percepção humana, brincadeira é uma percepção humana. Tá ok? Anotem. Anotem. Vamos lá. Então, a percepção determina o conteúdo de suas brincadeiras. A percepção da criança sobre o mundo determina o conteúdo de suas brincadeiras. E isso também que, em primeiro lugar, distingue a atividade lúdica da criança da dos animais, né? Tem muita diferença, né? Animal não tem percepção, a não ser sobre o seu próprio instinto. No período pré-escolar da vida de uma criança, o desenvolvimento das brincadeiras é um processo secundário, redundante e dependente, enquanto a moldagem da atividade fim que não é uma brincadeira, constitui a linha principal de seu desenvolvimento. Durante o desenvolvimento ulterior, todavia, e precisamente na transição para o estágio relacionado com o período pré-escolar da infância, a relação entre a brincadeira e as atividades que satisfazem os motivos não lúdicos torna-se diferente. Eles trocam de lugar, por assim dizer. O brinquedo torna-se agora o tipo principal da atividade. Qual é a razão para esta mudança, em virtude da qual a brincadeira se transforma, deixando de ser um processo secundário, subordinado para se tornar um processo dominante? Ela consiste no fato de que o mundo objetivo do qual a criança é consciente está continuamente expandindo-se. Este mundo inclui não apenas os objetos que constituem o mundo ambiental próximo da criança, dos objetos com os quais ela pode operar, e de fato opera, mas também os objetos com os quais os adultos operam, mas as crianças ainda não é capaz de operar, por estarem ainda além de sua capacidade física. Subjacente à transformação das brincadeiras durante a transição do período anterior à pré-escola para a idade de pré-escola, há, assim, uma expansão da quantidade de objetos humanos, cujo domínio desafia a criança como um problema, e do mundo da qual ela se torna consciente ao longo de seu desenvolvimento físico subsequente. Como é que a criança toma consciência desse mundo mais amplo de objetos humanos?
como ocorre a consciência do mundo objetivo dos níveis iniciais de seu desenvolvimento mental? E o caminho da tomada de consciência da atitude humana em face dos objetos, isto é, das ações humanas realizadas com eles? Para a criança, neste nível de desenvolvimento físico, não há ainda a atividade teórica abstrata. E a consciência das coisas, por conseguinte, emerge nela. Primeiramente, sob forma de ação. Uma criança que domina o mundo que a cerca é a criança que se esforça para agir neste mundo. Durante este desenvolvimento da consciência do mundo objetivo, uma criança tenta, portanto, integrar uma relação ativa, não apenas com as coisas diretamente acessíveis a ela, mas também com um mundo mais amplo, isto é, ela se esforça para agir como um adulto. Então a consciência objetiva, ela já é um mundo mais, já é uma consciência mais real, uma consciência mais real. Se a gente pegar ali uma criança de 8 anos, ela já está começando a ter uma consciência mais real do mundo e não mais abstrata. Né? O que é pensamento, o que é consciência abstrata, pensamento abstrato? É o que ela imagina ser, né? Talvez acredite que o mundo seja mágico, que exista fadas, né? E qual é o problema de pensar que existe fadas, né? Eu acredito que existe. Tô zoando. Mas, não, assim, vocês podem acreditar no que vocês quiserem, né? Pode ser que, se vocês acreditam que existe, tudo bem. Mas aqui a gente tá falando de psicologia, né? Então, se torna uma consciência mais direta. Já não tem mais tudo aquilo, né? Uma imaginação fértil. Achando que, misturando a imaginação fértil com o mundo real. Uma consciência mais objetiva, que tem objetivos mais reais, né? Tanto em questão de escola, em questão da vida, né? Vai criando mais responsabilidades, certo? Então, ela se esforça para agir como um adulto. O mundo dos objetos humanos revela-se ainda à criança de uma maneira extremamente ingênua. O aspecto humano das coisas aparece ainda para ela diretamente na forma de ação humana com essas coisas, e o próprio homem surge para ela como dominador das coisas que age neste mundo objetivo. Um aspecto realmente notável disso é que nos estágios iniciais do desenvolvimento de sua mente consciente, uma criança não faz um fetiche das coisas e não estabelece um contraste entre os dois mundos, o das propriedades abstratas e físicas das coisas e o das relações entre os homens e essas propriedades. E durante este período, o desenvolvimento infantil é criada a clássica fórmula eu mesmo, com o emprego do eu mesmo dito pela criança. Esta converte o modo adulto de ação em conteúdo de sua própria ação, agindo como uma pessoa em relação ao objeto. Ela torna-se consciente dele como um objeto humano. Me deixa é a fórmula que expressa a essência real da situação psicológica na qual uma criança se encontra no limiar deste novo estágio em seu desenvolvimento. Realmente, né? Realmente, me deixa, eu. Ela se vê como um integrante do mundo, não mais como um ser que faz parte, mas ela se vê como um ser próprio que faz parte do mundo. É interessante que Freud ele também falava isso, né? Só que Freud era um pouquinho mais radical. Freud falava sobre o egocentrismo. Né? Para ele, as crianças são egocêntricas, elas pensam nelas mesmas. Parecido, né? Mas não é a mesma coisa. Tudo isso acontece no período da pré-escola, né?
Essa situação é também a fonte do surgimento de uma nova e rara contradição. Então, opa, tem uma contradição aí, vamos ver? Analisemos esta contradição inicialmente em sua expressão externa. A forma exterior desta nova contradição, que surge no limiar superior da idade pré-escolar, consiste em um conflito entre a forma clássica infantil me deixa e a forma não menos clássica do adulto não faça. Bom, então, a gente vai analisar aqui, né? Criança, né, fala me deixa, e o adulto fala não faça. Pode te parecer simples, pode parecer, você pode falar assim, não tem nada a ver. Mas é isso que a gente vai ver, hein? Lembre-se que a psicologia, os mínimos detalhes são muito importantes. Então vamos ver o que isso tem a ver uma coisa com a outra. Vamos ver? Não basta para a criança contemplar um carro em movimento, ou mesmo sentar-se nele. Ela precisa agir, ela precisa guiá-lo, comandá-lo. Em uma atividade infantil, isto é, em sua real forma interna... Bom, vamos lá. Essa situação... Tá, eu estou voltando aqui. Em uma atividade infantil, isto é, em sua real forma interna, essa contradição surge entre o rápido desenvolvimento de sua necessidade de agir com os objetos, de um lado, e o desenvolvimento das operações que realizam essas ações, isto é, os modos de ação. A gente já estudou sobre isso, hein? A criança quer ela mesma guiar o carro. Ela quer remar o barco sozinha, mas não pode agir assim. E não pode principalmente porque ainda não dominou e não pode dominar as operações exigidas pelas contradições objetivas reais da ação dela. Ou seja, ela quer muito dirigir um carro, ela quer muito fazer inúmeras coisas que os adultos fazem, mas ela não pode porque ela ainda não dominou esta habilidade. Aí surge a questão. Ela não pode, mas ela quer. Então como que se resolve esta contradição? A discrepância entre sua necessidade de agir por um lado e a impossibilidade de executar as operações por outro, e a impossibilidade de executar operações por outro. Eu li de novo. Deixa eu ler de novo para a gente não perder o raciocínio. Bom, então, ela ainda não dominou... Pera aí, gente, apaga o que eu falei. Ó. Então, ela tá num surto, digamos assim. Por um lado, né? Por um lado, ela tem a necessidade de agir. E por outro lado, ela tem a impossibilidade de executar essas operações exigidas. Pode essa contradição ser resolvida? E aí, gente, pode? Gente, pelo amor de Deus, se vocês estão raciocinando bem, vocês sabem qual é a resposta. Né? Se ela não pode dirigir um carro, mas ela quer. Se ela não pode fazer inúmeras atividades, mas ela quer. Como que ela resolve esse surto interior? Como? 5 segundos para vocês responder. Pensar. Bom, ela pode ser solucionada, mas para a criança apenas por um único tipo de atividade, a saber, a atividade lúdica. Ai, gente, me interromperam aqui. Eu perdi aqui a meada. Hoje tá difícil, hein? Então vamos lá. Ela pode ser solucionada, mas para a criança apenas por um único tipo de atividade, a atividade lúdica, em um jogo. Isto é, deve ao fato de que um jogo não é uma atividade produtiva. Seu alvo não está em seu resultado,
mas na ação em si mesma. A atividade já tem um objetivo. Gente, a atividade já tem um objetivo. Agora, assimila isso à brincadeira, por favor. Seu alvo não está em seu resultado, que a atividade propõe, mas na ação. O jogo está, pois, livre do aspecto obrigatório da ação dada, ou seja, é impossível ela exercer em cima a sua ação, sendo que já tem um objetivo, não tem como. A qual é determinada por suas condições atuais, isto é, livre dos modos obrigatórios de agir ou de suas operações. Né? Na atividade dada, é muito difícil ela pôr para fora aquilo que ela quer, o seu objetivo. Agora entra a resposta. Como que ela vai resolver esse surto interior? Como que ela vai resolver a vontade dela de dirigir um carro, de mexer no forno, né? Como? Só no brinquedo, olha a resposta. Só no brinquedo, as operações exigidas podem ser substituídas por outras, e as condições do objeto podem ser substituídas por outras condições de objeto. Ou seja, a condição do objeto, carro que o adulto dirige, pode ser substituída por outro, um carro de brinquedo. Né? Com preservação do próprio conteúdo da ação. Ou seja, se ela pegar um carro para brincar, tá ótimo, é um carro de brinquedo, mas ela está dirigindo. Então isso mostra que ela quer dirigir. Muito inteligente, né, pessoal? O domínio de uma área mais ampla da realidade por parte da criança, a área que esta não é diretamente acessível a ela, só pode, portanto, ser obtida em um jogo. Por causa disso, o jogo adquire uma forma muito rara, qualitativamente diferente da forma do brinquedo, que observamos na idade pré-escolar. E neste mais alto estágio do desenvolvimento mental da criança, o jogo agora torna-se verdadeiramente a principal atividade. Né? Então, passando um tempo, né, com alto desenvolvimento, ela não precisa mais expressar daquela forma a sua vontade. É hora de agir. Como que eu vou fazer? É hora de agir. Agir com a sua consciência objetiva. Já não é mais necessário demonstrar o que quer através da brincadeira. Vocês entendem a diferença? Né? O papel dominante do brinquedo na idade pré-escolar é reconhecido praticamente por todos. Mas, para dominar o processo do desenvolvimento psíquico da criança nesse estágio, quando o brinquedo desempenha o papel dominante, foi o que eu falei, é a principal forma de uma criança se expressar. É o papel dominante o brinquedo. É importantíssimo. Né? Então, quando o brinquedo desempenha o papel dominante, não é certamente suficiente apenas reconhecer este papel da atividade lúdica. É necessário compreender claramente em que consiste o papel capital das brincadeiras. Né? Então, depois que passou essa idade, é necessário compreender claramente em que consiste o papel capital das brincadeiras, as regras do jogo e de seu desenvolvimento precisam ser apresentadas. Então agora ela exige transparência nas brincadeiras, exige o seu direito. Realmente ela está se tornando um ser reconhecido por ela mesma como independente do mundo. Né? O desenvolvimento mental de uma criança é conscientemente regulado, sobretudo, pelo controle de sua relação precípua e dominante com a realidade, pelo controle de sua atividade principal. Neste caso, o brinquedo é a atividade principal e, por consequente, essencial. Né?
E por consequente, é essencial saber como controlar o brinquedo de uma criança. E para fazer isto, é necessário saber como submetê-la às leis de desenvolvimento do próprio brinquedo. Caso contrário, haverá uma paralisação do brinquedo em vez de seu controle. Então, gente, é muito interessante essa parte, porque aqui quis dizer que é possível sim moldar a personalidade de uma criança com o brinquedo, né? Depende muito, porque é no brinquedo que ela vai estar colocando tudo, que vai estar desenvolvendo o seu querer, as suas fantasias, os seus objetivos, né? Na brincadeira. Então é muito importante, ó, ficar de olho, hein? Por isso, em relação ao brinquedo, assim como em relação a qualquer atividade principal, nossa tarefa não consiste apenas em explicar essa atividade, a partir das atividades mentais da criança já formadas, mas também em compreender a partir da origem e do desenvolvimento do próprio brinquedo, as conexões psíquicas que aparecem e são formadas na criança durante o período em que essa é a atividade principal. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei, né? Muito interessante, muito interessante. Olha só o que ele fala aqui, ó. Que através da brincadeira, a partir das atividades mentais da criança já formadas, a gente consegue saber o que tem, consegue compreender. Olha o que está falando aqui no livro. A partir da origem e do desenvolvimento do próprio brinquedo. Como que ela age com esse brinquedo? Né? O que? Certo? Mas isso, tá? Isso é mais. É mais. Essa forma de psicanálise, essa forma de tentar resolver problema, ela tem mais sucesso na idade em que a criança vê o brinquedo como sua atividade principal. Tem mais sucesso. Por que tem mais sucesso? Porque é a atividade principal. É a atividade principal. Né? É claro que tem certos tipos de adultos que a gente também pode usar de uma forma ingênua, de uma forma sem querer aparecer muito, o brincar. Principalmente aqueles que não conseguem se expressar direito, né? É o que tem que fazer. Quando não consegue se expressar direito, tem que fazer com que se expresse direito. Através do quê? Através de atividades. Aí sim consegue se expressar direito. É um treinamento. É diferente de criança, mas é um treinamento. E como que você pode fazer um adulto se expressar bem? Através da descrição, né? Moldar o pensamento, moldar a memória, botar ela na frente de um espelho. São exercícios simples como esse que vai ajudar a pessoa a chegar na sua mente saudável. Eu lembro que eu sempre falo isso. Sempre. Muita gente morre, muita gente é infeliz na vida. Mas se elas soubessem que uma conversa pode mudar todo um destino, olha, seria ótimo. Às vezes a pessoa sofre por anos, mas ela não sabe que uma conversa com uma pessoa boa em conversar, muitas vezes muda o destino. Muda o destino. Às vezes a pessoa não procura, talvez por preconceito. E dá no que dá, né? Mas nós também não somos culpados. Nós não somos culpados. Não tem como a gente ajudar quem não quer. Né? Eu falei no vídeo anterior e falo nesse vídeo. A sabedoria, ela salva. Quando uma pessoa não tem sabedoria, olha,
ela anda num caminho que ela acha que é certa, só que lá pra frente ela cai num buraco. E mesmo caindo no buraco, ela não sabe. Ela não sabe que foi a falta de sabedoria, a falta de bom senso que a derrubou. Aí ela pega, olha no passado e fala: onde eu errei? Aí o psicólogo ouve isso e fala assim: nossa, esse tempo todo, né? Passando por isso e não sabe onde errou ainda. Poxa, realmente não se conhece. Ou às vezes a pessoa fala assim: eu não errei em nada. Aí a gente pergunta: mas se não errou em nada, por que tá nessa situação? É diferente você não saber no que você errou, né? Você não sabe onde você errou, do que simplesmente, né, se absolver. Se você tá nessa vida hoje, em algum ponto você errou. Não tem como fugir dessa lei humana, dessa lei universal. Nossa, que aulão de psicanálise. Depois eu vou contar uma experiência, tá, gente? Eu digo que uma conversa muda. Às vezes muda a vida da pessoa, porque eu já passei por essa experiência. Eu ajudei uma pessoa assim, que apenas eu conversei com essa pessoa 2 horas. Mudou o destino. Mas fica para uma outra aula eu conto para vocês. Bom, então vamos continuar. Qual é a brincadeira da criança pré-escolar? Brincadeira em sua mais marcante característica e expressão. Brincadeira no período clássico, por assim dizer, de seu desenvolvimento? Já vimos no que consiste a necessidade para o surgimento da brincadeira pré-escolar. Agora, já vimos? Peraí. Já vimos no que consiste a necessidade para o surgimento da brincadeira pré-escolar. Ah, sim, a gente viu mesmo, gente. Olha eu. No que consiste, pessoal? A gente já estudou. Vamos lá, vamos lembrar. No que consiste a necessidade para o surgimento da brincadeira pré-escolar? Ou seja, vou traduzir. Por que existe a brincadeira pré-escolar? Por que que o ser humano, na sua idade pré-escolar, usa a brincadeira? Vamos lá. Por que o ser humano, na sua idade pré-escolar, usa a brincadeira? Essa é a pergunta. Essa pergunta resume tudo que a gente estudou hoje. Ó, 10 segundinhos para vocês lembrar. Acabou o tempo. Eu vou responder. Bom, a pergunta é: por que o ser humano precisa da brincadeira na sua idade pré-escolar, ou seja, antes da escola? Porque ela tem uma necessidade de se expressar. Olha, ela se expressa através da brincadeira. Ela expressa seus medos, ela descarrega suas tristezas, né? Ela descarrega suas emoções através do brinquedo. E também, né, e o mais técnico aqui do nosso estudo foi o exemplo do carro. Né? Uma criança ela quer dirigir um carro, ela quer mexer no forno, enfim, ela quer construir uma casa, mas sua habilidade não ajuda. Por quê? Como que ela descarrega, digamos assim, esse surto? Através da brincadeira. Então é por isso que o ser humano ele precisa da brincadeira na idade pré-escolar. Gravou? Ótimo. Então vamos lá. Agora, precisamos investigar as leis dessa atividade de seu desenvolvimento. Opa! Agora a gente vai entrar mais fundo, hein? Vamos investigar as leis desta atividade de seu desenvolvimento. Há na psicologia uma grande quantidade de opiniões e de teorias do brinquedo. Será suficiente arrolar apenas os mais conhecidos para constatar quantas pessoas já se preocuparam com o brinquedo infantil. Então vamos ver quantos teóricos, hein? Os principais teóricos que abordaram a brincadeira na infância. Bom, vamos lá. Tem Schiller, Spencer, né? com as bem conhecidas teorias de Gross, Hall, Buller, Stern, Dewey, Kafka. Teorias originais têm sido desenvolvidas por Piaget, Janet, a teoria fisiologista e a teoria do fisiolo... Peraí. Agora é
a teoria do fisiologista e psicólogo, um nome muito difícil que eu vou tentar ler, Boitende alguma coisa. É bem conhecida, né? A teoria desse Boitende alguma coisa, ela é bem conhecida na União Soviética. Uma teoria do brinquedo foi desenvolvida por Vygotsky, que é o que a gente está abordando. E recentemente, Rubinstein fez uma análise da atividade lúdica. Não podemos aqui examinar todas essas teorias. Por isso, teremos de nos limitar a tentar dar uma resposta positiva ao problema do brinquedo, recorrendo aos trabalhos de Elkone, Fradkina e Lukov, que fez um estudo experimental da brincadeira infantil durante o período pré-escolar baseado em uma hipótese sugerida por Vygotsky, que é o que a gente está vendo nesse livro. Pessoal, nosso tempo está estourando, mas acompanhe o próximo livro, porque a gente vai entrar mais fundo na brincadeira e a criança, tá bom? Então, a gente encerrou o primeiro vídeo do capítulo 5 da aula. Eu esqueci qual é a aula, vamos ver aqui. Princípios psicológicos da brincadeira pré-escolar. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até a nossa próxima aula. Tchau, fui!